Nos próximos 15 minutos eu vou te mostrar como eu e algumas alunas minhas fizemos para pivotar todo o nosso modelo de negócio aqui do Brasil para a Europa e vender as nossas mentorias e cursos ganhando em euro. Agora imagine você lucrar em euro todos os dias vendendo a sua mentoria para a Europa em apenas 8 semanas. Mesmo sem falar inglês, com um método que desbloqueia sua identidade empresarial e instala uma estrutura internacional validada. Então, olha só, respirem comigo, porque isso aqui é muito mais simples e muito mais real do que vocês imaginam. E antes de eu continuar, deixa eu te mostrar que isso aqui não é teoria, tá? A Priscila, a Roberta, a Elaine e a Ângela, elas começaram do zero, inclusive. E hoje faturam entre 3 a 5 mil euros por mês com as suas mentorias e cursos. A Elaine, ela já era mentora aqui no Brasil, mas ela vivia travada ali nos 20 mil mês de faturamento. Ela simplesmente rompeu essa barreira, entrou no mercado europeu, ajustou a sua identidade e hoje ela fatura em torno de 7.500 euros por mês, todos os meses, ajudando mulheres da área da estética. E eu aplico exatamente o que eu ensino. Hoje eu faturo entre 6 a 8 mil euros por mês, todos os meses, vendendo para Portugal, Itália, França, Espanha, Reino Unido e Irlanda. Bom, para quem é esse nosso encontro, essa nossa aula de hoje? É para você, empreendedora, que já fatura 20 mil reais por mês, mas sabe que nasceu para muito mais. É para quem quer vender em euro, para quem quer ascender para o próximo nível, para quem quer viver de forma internacional, para quem quer entrar no grupo das mulheres que lideram e não aquelas que sobrevivem. Então, se você que está aí desse lado sente que o Brasil ficou pequeno, muito bem-vinda, você está no lugar certo. Agora eu preciso falar com todo respeito para quem isso aqui não é. Até para que nem eu perco meu tempo e nem você, ok? Isso aqui não é para aquelas mulheres que vivem dizendo, ah, um dia eu faço. Não. Não é para quem espera a coragem cair do céu. Não é para quem foge da responsabilidade. Não é para quem quer o resultado sem realmente olhar para dentro. Então, se você quer continuar nesse padrão de sobrevivência, já nem fica aqui nessa aula. Pode clicar aí no botãozinho e sair. Mas se você está pronta para romper e vir para o próximo nível, por favor, continue aqui comigo. E qual é o caminho para isso tudo, Cíntia? Qual é o plano? Gente, o processo é simples de entender, só que ele é profundo para executar. Você vai precisar reprogramar o seu corpo emocional, instalar a sua identidade empresarial internacional, ajustar o seu posicionamento premium, implementar um modelo digital que vende em euro e criar estabilidade emocional e estabilidade operacional. Simples, claro, direto, mas exige decisão. Agora, para a gente começar, deixa eu te mostrar a parte que você jura que é o seu maior problema. Você acredita que você trava por falta de estratégia, por não saber como vender para a Europa, por não dominar funil, anúncio, posicionamento internacional? Então, eu vou começar justamente por aqui. Eu vou te mostrar um modelo digital que vende em euro, simples, direto, executável, para você ver com seus próprios olhos que a estratégia não é o que está te segurando. Então, preste atenção, porque isso pode te gerar euro ainda esse mês. A aula que você vai assistir a seguir, ela é exclusiva da minha mentoria paga, mas eu fiz questão de liberar ela para você entender que isso aqui não é o seu verdadeiro problema. Nessa aula a gente vai falar da matemática dos 7 dígitos. Como que você consegue planejar os indicadores do seu negócio e desdobrar uma meta que parece ser longe, como por exemplo, faturar 100 mil por semana, em métricas que são claras do dia a dia, fáceis de você mensurar e que você consegue analisar aí no seu dia a dia para poder ter resultados e bater, por exemplo, 100 mil por semana. Então essa aula é basicamente o seguinte: como é que você pega essa meta dos 7 dígitos, transforma ela em microindicadores claros para ser entregues e acompanhados no dia a dia da sua operação e na sua implementação dos funis. O grande jogo aqui é você entender os seus indicadores. Se você dominar profundamente os indicadores que fazem o seu negócio bater 100 mil por semana, por exemplo, você vai conseguir bater 100 mil por semana em algum momento, porque você vai estar no controle da situação. Nós vamos ter as próximas aulas sobre
sobre cada funil detalhadamente. Claro que o funil que é recomendado para a trilha que você tá, mas é importante você primeiro entender a visão macro de como fazer a gestão desses indicadores, porque no final do dia os funis eles só servem para bater os indicadores, porque são os indicadores que vão te levar à receita que você deseja para poder chegar na meta anual que você colocou para você. Essa etapa da gestão de indicador é o passo mais importante que quase ninguém domina. Eu conheço empresárias do digital que fazem muita receita, mas não tem essa gestão e aí não conseguem manter nem consistência no faturamento e não conseguem ter previsibilidade, o que é horrível. Então, eu vou começar falando aqui sobre qual é o principal indicador quando a gente está falando desse jogo de negócio high ticket, e é muito importante você entender isso daqui antes de entender qualquer funil. O principal indicador de um negócio high ticket é o volume de call, gente, é o volume de sessões estratégicas. E por quê? Porque você só consegue vender high ticket com time comercial, com processo comercial, e a gente tem uma aula só sobre processo comercial, dependendo da trilha que você tá, mas high ticket só se vende com reuniões. Porque é na reunião que você passa a ter ali uma taxa de conversão. Na taxa de conversão você tem o volume de vendas, do volume de vendas você tem ali o seu ticket médio e do ticket médio você tem a receita. Então a reunião é o originador da sua receita e você chega na receita com base no volume de reuniões. Então não se vende high ticket com checkout direto, com WhatsApp, no direct. Você só vai conseguir vender em call. Então o principal indicador que você tem que perseguir para bater suas metas de receita é volume de calls, volume de sessão estratégica que você está fazendo. É óbvio que você tem que olhar para todos os outros indicadores, mas esse aqui é o indicador core de qualquer operação high ticket. Quando a gente olha para os produtos de front-end, por exemplo, o indicador que se olha bastante é o clique de página, é o CAC do produto. Se for um lançamento, o principal indicador é o tamanho da lista, o número de leads. Aqui é call. Você precisa saber quantas calls estão sendo feitas, porque ela é o seu principal indicador de performance. Então, quais são os indicadores dessa operação? Eu vou te mostrar aqui um funil que gera vendas high ticket, e é assim que você acompanha qualquer funil de high ticket do ponto de vista para gerar demanda de vendas. Então, a gente vai separar aqui esse funil em marketing para gerar demanda para o funil comercial e no funil comercial. Então, isso vai ficar mais claro para você daqui a pouquinho, tá? Fica tranquila. Basicamente, quando a gente está falando de indicadores de marketing para gerar demanda para a área comercial, a gente está falando aqui de volume de aplicações qualificadas e volume de agendamento. A gente está falando desses três indicadores. E por quê? O papel do marketing é gerar demanda para a área de vendas e o papel da área de vendas é converter a demanda que foi gerada pelo marketing. Isso vai ficar mais detalhado e mais claro nas aulas dos funis, tá? O funil específico para a trilha que você está incluída aí. Mas basicamente são essas duas áreas e cada área tem múltiplos funis que podem ser usados. Então tem funil que é funil só de marketing e tem funil que é funil só de vendas. Mas o único objetivo final é gerar reuniões, gerar calls, gerar sessão estratégicas. E aqui é o desdobramento de como que isso tudo é feito. Então em marketing os dados são volume de aplicações qualificadas e volume de agendamentos, ou seja, pessoas que aplicaram para fazer uma call, pessoas que aplicaram para fazer uma call e são qualificadas e pessoas que aplicaram, eram qualificadas e agendaram a reunião. Então imagine que você tem um funil para sessão estratégica. Você vai ter um monte de aplicação nesse formulário. Desse monte de gente, algumas vão ser qualificadas. Desse monte de gente que é qualificada, algumas vão realmente agendar a call, entendeu? Então, o papel do marketing é o quê? Fazer bombar, ter um monte de gente aplicando, fazer com que cada vez mais leads qualificados preencham seu formulário, fazer com que cada vez mais leads qualificados preencham o formulário e agendem a sessão estratégica com você. Então, tudo que a gente faz em termos de marketing é para melhorar esses três indicadores aqui. Todos os nossos funis de marketing que você vai aprender, dependendo da trilha que você está aqui na mentoria, devem olhar e focar para esses indicadores. Passou dessa fase, você tem as outras métricas, que são volume de reuniões realizadas com closer, que é a métrica principal. Pode ser com
closer ou com você, se você não tiver equipe ainda. Taxa de conversão, ou seja, quantas calls eu preciso para acontecer uma venda. Número de vendas que você fez, o ticket médio, que é o quanto que você cobra, e a receita, que é a conta final. Então, basicamente, você tem pessoas que aplicaram para fazer a reunião, pessoas que aplicaram para fazer a reunião e foram qualificadas, pessoas que foram qualificadas e agendaram, pessoas que agendaram e compareceram, pessoas que compareceram e compraram, quanto elas pagaram e quanto que isso te gerou de receita. Ou seja, você tem aqui um mapeamento completo dos indicadores. O desdobramento de um funil, literalmente, e você tem cada indicador que você deve perseguir para poder chegar na sua receita. E por que que o nosso indicador aqui principal não é a receita, não é vendas, não é taxa de conversão? Por que que o indicador principal ele é CAL? Porque a CAL é justamente o que vai fazer com que você tenha muita receita. A CAL, as sessões estratégicas, é o que vai fazer com que você tenha possibilidades de gerar receita. Você pode ter 100% de conversão. Se é muito boa na venda, você tem 100% de conversão. Mas se você não tem CAL, se você não está fazendo CAL, como é que você vai converter? Ou então o seu ticket pode ser um ticket que é de 1 milhão. Mas se você não tem CAL, como é que você vai vender esse ticket? Então, esse é o principal ponto que você precisa entender nessa primeira fase da nossa aula. Resumindo, qual é o indicador core principal? Existem outros indicadores, mas eu separei aqui entre os indicadores da visão de marketing e da visão comercial para você entender quem é quem. Vamos agora para uma segunda fase, que é justamente, então, como que você vai construir a sua meta? Como você transforma a primeira fase em uma meta de receita? E agora vai tudo se encaixar, tá? Aqui eu fiz um desdobramento, colocando como exemplo, deixa eu fechar isso aqui, fechar. Então eu coloquei como exemplo o seguinte, meta de faturamento, 400 mil por mês, que no caso vai dar 100 mil por semana. Qual ticket médio que eu coloquei? 15 mil reais, mas tudo isso aqui você vai ajustar para os seus números, obviamente, né? Então vamos lá. Quantas vendas eu preciso fazer para poder bater os 400 mil? 27 vendas por mês. Quantas vendas de cada produto eu preciso fazer? Eu decidi aqui basicamente que eu tenho só um produto que é o nosso back-end, que é o que a gente está falando, e eu tenho batido nessa tecla com vocês de trabalhar só o back-end, tá? Então vai ser 27 mesmo. Agora, quantas calls são necessárias, considerando uma conversão de 20% para poder bater essa meta? Ou seja, a premissa aqui é a seguinte, eu tenho que fazer 27 vendas, se eu tenho 20% de conversão de call de venda, quantas calls eu preciso fazer para poder bater as 27 vendas? Vai dar 130 calls de vendas no mês, ok? E aí, quais funis vão me gerar esse volume de calls? Então aqui, se eu tenho que fazer 130 calls de venda com 20% de conversão para bater 27 vendas, com o meu ticket médio de 15 mil, para poder bater os 400 mil por mês, quais são os funis que vão me gerar esse volume de reunião? Então aqui no exemplo, eu botei, né? Você vai decidir o funil de acordo com a sua trilha, tá? Mas no exemplo, eu trouxe aqui o funil de webinar, me trazendo 43 reuniões, um funil comercial, que é o de aplicação, sessão estratégica, me trazendo 43 reuniões, e um funil de seguidores quentes também me trazendo 43 reuniões. Então, tudo começa aqui, tá, gente? Na construção da sua meta. Por isso que essa aula é a mais importante do que a aula de funil, que você também vai aprender aqui na mentoria. É essa aula que vai te dar o comando da gestão da receita do seu negócio, vai te dar a capacidade de controlar a tua geração de receita, vai te dar a capacidade de você ter uma inteligência própria de diagnosticar onde é que está o problema da tua geração de receita, ou então diagnosticar onde é que estão as oportunidades da sua geração de receita. Então isso aqui é uma visão macro de como que você cria a sua meta, combinado? Então eu tenho que fazer 130 calls por mês, considerando um 20% de conversão, para poder bater 400 mil de receita. Que funis vão me gerar esse volume de reuniões? Então você vai decidir os funis de acordo com o que está na sua trilha, tá bom? Você vai usar exatamente o funil que está na sua trilha. Essa aula aqui é uma aula que eu coloquei ela em todas as trilhas, porque tem gente muito grande que nem sabe disso, que não entende nada de desdobramento. E, gente, isso aqui é gestão de indicador, que é
fundamental para você não ficar patinando, tá? Isso aqui é conhecimento base de qualquer negócio. É a base da gestão de qualquer negócio. Lembra que eu falei sobre não ser amadora? Isso aqui é o básico, gente. Mas possa ser que isso seja novo para muita gente. E isso daqui é mais importante do que qualquer funil que você possa aprender, porque é com base nisso daqui que você decide quais funis você vai usar na sua trilha. E aí, dependendo da trilha que você tá, eu vou te recomendar qual é o melhor funil para sua trilha, tá bom? Esses funis que eu trouxe aqui são exemplos de funis que já batem 100 mil por semana, mas lembrando que você vai usar só o que tá na sua trilha. Então vamos lá, eu tenho aqui um funil comercial trazendo 43 reuniões, o funil de webinário trazendo 43 reuniões e o funil de seguidores quentes trazendo 43 reuniões, ou seja, eu tenho 3 portas de entrada que trazem reunião. Se eu converter 20% de cada uma dessas portas de entrada, eu tenho 27 vendas no mês e eu tenho 400 mil de receita. Então, é assim que você cria as metas do seu negócio high ticket. Essa gestão de indicadores no dia a dia, se você tem isso aqui claro, você consegue diagnosticar o seu faturamento e isso daqui desdobra em tudo que você vai fazer na sua empresa no seu dia a dia. Então, por exemplo, funil comercial tem que trazer 43 reuniões no mês. Como é que você vai acompanhar isso? Bom, vai dar uma média aí de 11 reuniões por semana. Toda semana eu vou lá e olho, bateu 11? Não, não bateu. Então eu tenho já um gap de 4 que vai ficar para a próxima semana. Semana que vem eu cobri esse gap? Ok, legal. Então eu normalizo na outra semana. Aí você quebra a sua meta de calls em semana. Eu gosto de quebrar em semana, tá? Eu quebro ela em semana e depois eu quebro ela em metas diárias de call e vou acompanhando isso todo santo dia com a minha equipe. Eu vou mostrar como é que você faz o acompanhamento também. Com toda essa gestão que você faz do acompanhamento de cada funil, se na sua trilha tiver 2, 3 funil, você vai fazer isso com todos eles. Com todo esse acompanhamento, você consegue pegar lá, a gente transforma os 400 mil por mês, que era uma meta super longe, talvez até intangível, você pega essa meta de 400 mil por mês, que estava longe, e transforma ela em algo completamente tangível, que são X calls por mês de cada funil. Entendeu? Você traz essa meta para mais próximo de você. E cada funil tem que ter um desdobramento no seguinte sentido, de você saber quantas aplicações aquele funil trouxe, quantas aplicações qualificadas ele trouxe, quantos agendamentos ele trouxe, quantos agendamentos foram realmente realizados, quantas conversões, quantas vendas, qual a receita cada funil trouxe. Então, para chegar nessas 43 reuniões, no nosso exemplo aqui, existem as metas que você tem que entregar de cada etapa do funil para de fato você chegar nesse resultado. Então essa aula aqui, ela é para expandir a sua mente desse ponto de vista de gestão de indicadores. O meu foco aqui é que você entenda a visão macro da coisa. Talvez nesse momento você nem sabe o que é um webinário e você não precisa saber o que é um webinário. O meu foco aqui é você saber o papel de um webinário no seu jogo de fazer 100 mil por semana, como no nosso exemplo. Você não precisa saber o que é funil de seguidores quente. Você precisa saber qual é o papel dele no jogo do seu faturamento para você saber o que você precisa enxergar para você poder chegar na meta que você colocou. É óbvio que você tem que saber cada funil desse e você vai entender nas próximas aulas, mas o que você tem que entender é a mentalidade do desdobramento de receita, a mentalidade da gestão baseada em indicadores. É isso que eu quero trazer para você aqui nessa aula. É você transformar a sua meta grande em uma meta desdobrada. Agora, Cíntia, como é que a gente faz, por exemplo, a gestão de um empilhamento de funil? Você viu a aula de empilhamento de funil e talvez você possa, na sua trilha, seguir o empilhamento ou não. Depende da trilha que você tá. Mas sendo para poder gerir um funil ou gerir o empilhamento de funil, você precisa saber como fazer isso. Você já entendeu que todos os funis têm o mesmo objetivo, que é gerar reunião para você. Mas agora, qual é o processo para você poder fazer a gestão de tudo isso daqui? Eu vou mostrar aqui um print da minha planilha para poder ficar bem claro como que a gente faz, tá? Se você for avaliar aqui, nós temos os tipos de funis que a gente usa. Então, fica tranquila que você também vai ter essa planilha, mas ela vai estar mais otimizada para você poder usar, vai estar aí na nossa área de membros disponíveis. Mas o que você precisa entender aqui é a visão da gestão dos funis. Então é assim que eu faço
a gestão do dia a dia de cada funil do meu negócio. Então aqui são os nomes dos funis que estão rodando. Isso aqui é de exemplo, tá? Então eu tenho aqui tudo desdobrado. Quanto que cada funil está trazendo de receita mês a mês. Isso aqui tá zerado porque é só exemplo para você. Mas a gente tem aqui o faturamento, as vendas, quantos são de tráfego pago, quantos são de tráfego orgânico, o desdobramento, o ticket médio. Então aqui a gente começa a fazer o acompanhamento disso. Então eu tenho o volume de leads que entraram no funil, eu tenho a conversão, eu tenho os investimentos, os principais indicadores em relação aos investimentos, né? Que é aqui, ó, ROI, CAC, CPV. Mas o principal que eu estava falando com você tá justamente aqui, ó, aplicações. Dessas aplicações, quantos leads são qualificados pelo marketing? Quantas calls foram agendadas? Tudo precisa ser metrificado aqui. Então eu tenho essas métricas em todo o funil que eu tô rodando. Eu tenho isso funil a funil, mês a mês, quanto que tá me trazendo de resultado. Então a forma para você acompanhar funis simultâneos é essa. Você vai ter acesso a essa planilha, você vai acompanhar para saber qual é que tá trazendo melhores resultados, e na aula de cada funil você tem a planilha específica do funil com a métrica de cada funil. Essas métricas aqui são as métricas macro, que é o volume de reunião e a forma como eu acompanho. Agora eu quero falar com você de fato quem é que vai fazer o acompanhamento desses dados, quem é que preenche, quem é que compila esses dados aí para você no seu dia a dia. Basicamente, quem eu indico é que o gestor de tráfego faça a coleta dos dados que são de marketing. E se você entrou na mentoria com bônus de fechamento imediato, já sabe que é o meu gestor que vai fazer isso para você. Quais são as métricas de marketing? Aplicação, aplicação qualificada e aplicações agendadas. E o vendedor ou pré-vendedor vai fazer a coleta dos dados da venda, que são reuniões realizadas, conversão, venda, ticket médio e receita. Então é só você cobrar do seu time para eles fazerem isso todos os dias. Eles vão fazer essa análise e vão preencher lá na planilha diariamente. Você, como dona do negócio, toda semana você vai pegar essas métricas, você vai analisar para você saber o que você precisa ajustar para bater as suas metas no final do mês. Então você, como dona, você define a meta, você desdobra a meta, o seu time acompanha e alimenta as informações que você precisa, você compila, analisa e toma as decisões necessárias. Isso aqui é uma estrutura enxuta, mínima, viável. Cíntia, não tenho vendedor ainda, então é você que vai ter que fazer. Cíntia, não garanti o meu bônus e não tenho gestor. Se você que vai fazer a sua campanha, você vai ter que fazer. Se você vai contratar um gestor, você vai pedir para o gestor fazer. Então aqui tem toda a matemática de como que faz para você alcançar as suas metas mês a mês. O meu objetivo com essa aula não é que você vire uma expert em funil, mas sim uma expert na gestão do seu negócio. Lembra que nós falamos sobre profissionalismo? Vender high ticket, gente, fazer 100 mil por semana, por exemplo, não é um jogo para amadoras. Se você até aqui não geriu o seu negócio desse jeito, tá mais do que na hora de você mudar. Tenha em mente que o seu próximo nível de resultado vai te exigir um novo nível de comprometimento. Eu quero realmente te ajudar a ser uma empresária que entende de gestão, que entende de fato de como conduzir um negócio. Se você coloca essa meta do exemplo de 100 mil por mês, que é super cabível e é super alcançável, a gente já está falando de um negócio que fatura 5 milhões por ano. Isso já é uma baita meta. Mas você tem que estar pronta para esse jogo. Com amadorismo não tem como. Isso aqui é um jogo de gente grande e eu tô do seu lado para te ajudar a crescer. Então, domine os seus indicadores, porque eu vou inclusive te perguntar sobre eles. Porque olha só, é com base nos seus indicadores que eu consigo te dar o direcionamento certo, entende? Não é no meu achismo, eu não sou leviana, eu não tô brincando de ser mentora. Eu respeito o seu investimento e o seu tempo aqui, mas até para eu te ajudar, eu preciso que você me ajude não sendo amadora e levando os seus indicadores a sério. Estamos combinadas? Então é isso. Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Viu só? Você pode sair agora dessa aula e implementar exatamente o que eu te ensinei. Pode funcionar. Aliás, vai funcionar. Por um tempo. Você pode simplesmente pegar isso aí e replicar, inclusive, no seu curso ou mentoria que você já vende aqui no Brasil. Mas depois, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para
para o mesmo lugar. A ansiedade vai voltar e vai bater, o medo vai crescer, o seu corpo vai te sabotar, o seu resultado vai cair e esses 20 mil que você fatura por mês vai te puxar de volta para o mesmo lugar conhecido que você já vive hoje. O que te bloqueia não é técnica, é você tentando crescer com a mesma identidade emocional que criou esse teto de faturamento que você está hoje. E é aqui que começa a verdade que ninguém tem coragem de te contar. Você quer mais dinheiro? Você quer status internacional? Você quer ganhar em euro? Você quer estabilidade emocional? Quer ser vista como autoridade? Você quer parar de viver como uma estagiária do seu próprio negócio? Você quer ser uma mulher milionária globalmente? Aí vem aquele diálogo interno, né? Se eu crescer e perder tudo, se o mercado europeu não me quiser, se eu não estiver pronta, se isso não funcionar, respira, gente, respira, porque isso é totalmente normal. É exatamente isso que trava você nesses 20 mil reais de faturamento. Sabe qual é o maior inimigo de mulheres brilhantes como você que está aqui comigo? Os gurus digitais que prometem escala, mas ignoram o seu emocional. Eles te ensinam técnica, funil, tráfego, mas ninguém te ensina a sustentar emocionalmente o seu próximo nível. Por isso que você cresce um pouco, desaba, volta para o mesmo padrão que você estava ali, da casa dos 20 mil reais, e não consegue subir. Eles não são um caminho para você, eles são um ruído. E no fundo, você já percebeu que o óbvio do digital não funciona, não é? Conteúdo infinito, live sem fim, trends, fórmulas mágicas, vender barato para um público quebrado, trabalhar 14 horas por dia. É isso que mantém você pequena. Você não precisa de mais esforço, gente. Você precisa de mais identidade. E existe um jeito, um caminho muito melhor. Veja, eu estou dizendo muito melhor, tá? Sem promessas milagrosas aqui. Eu não estou dizendo muito mais fácil. Agora, esse caminho que eles ensinam, sim, eles funcionam. Funcionam para algumas pessoas, funcionam para várias pessoas. Só que tem um preço muito mais caro do que aquele que você pagou, por exemplo, na mentoria do seu guru. Custa a sua paz, custa a sua energia, custa a sua vida, custa o seu estado emocional. E existe, gente, um jeito muito mais inteligente. Identidade emocional, identidade internacional e estratégia europeia. Esse é o caminho mais rápido, mais leve e mais poderoso. O jeito mais fácil não é postar mais, não é aparecer mais, sabe? Não é você trabalhar mais. O jeito mais fácil é você reprogramar o seu corpo, elevar a sua identidade emocional, ajustar o seu posicionamento, implementar um sistema em euro e atrair clientes premium que pagam em euro. Simples, executável e sustentável. E o resultado disso é que em 8 semanas você começa a lucrar em euro, atrai clientes qualificados, se posiciona como uma autoridade internacional, sustenta com estabilidade e previsibilidade em torno de 3 a 5 mil euros por mês nos primeiros 3 meses, organiza a sua operação, ganha liberdade emocional, vive com leveza, com poder e esse próximo nível passa a se tornar o normal na sua vida. Você está indo para uma vida onde você ganha em euro, viaja com liberdade, é respeitada, vende com leveza e finalmente vive à altura do seu potencial. É isso que te espera nesse caminho. E se você está perguntando quem sou eu para poder te guiar, bom, eu sou a mulher que decodificou a própria realidade. Eu saí do caos, da sabotagem, dos gurus do Brasil, da ansiedade, do limite dos 20 mil reais por mês. Eu atravessei o oceano, elevei a minha identidade e construí um método que transformou o meu corpo emocional, o meu negócio e a minha vida. Hoje eu ganho em euro, sou reconhecida internacionalmente, tenho negócios em 2 continentes, tenho poder de escolha e ajudo mulheres como vocês a acessarem o próximo nível. E as minhas alunas, elas estão vivendo exatamente o que elas desejam viver agora. E o primeiro passo é você desbloquear o seu corpo emocionalmente falando. Você tem que desbloquear o seu corpo emocional. Sem isso, nada se sustenta. Então você precisa identificar gatilhos, regular o seu sistema nervoso, reprogramar a sua identidade e eliminar aquele inimigo do digital, o guruzinho que diz para você que basta uma estratégia nova, esse funil A, B e C que vai dar tudo certo. Não, não basta.
A identidade emocional é tudo. É ela quem define e separa as mulheres que faturam em euro daquelas que continuam travadas nos 20 mil reais por mês. O segundo passo é você instalar a sua identidade empresarial internacional, a versão sua que o mercado europeu compra. Clareza, presença, posicionamento, narrativa. E eliminar quem complica o digital com excesso de informações e confusões. O mercado europeu, eles compram poder, não compram barulho. E aqui vem a grande revelação: você não está travada por falta de estratégia. Você trava porque você faz as coisas certas do jeito errado. Ou seja, com o corpo da mulher que segue esse padrão, que consegue faturar apenas 20 mil reais por mês. Quando você ajusta isso, tudo flui, tudo cresce, tudo se encaixa. Muita gente me pergunta, mas eu não consigo aparecer nem nos stories, nem em Reels, nem em vídeo aqui no Brasil, como é que eu vou fazer isso lá fora? Você não precisa aparecer se você não quiser. Você não precisa ser influenciadora, não precisa expor a sua vida, não precisa performar. Na Europa, as pessoas compram autoridade e não exposição. Só que agora você precisa fazer uma coisa: escolher sair desse padrão da empreendedora digital que fatura 20 mil reais por mês. Porque adiar isso só reforça esse ciclo, só prolonga esse seu estado de estagnação, só mantém você abaixo do seu próprio potencial. O seu futuro está pronto. Então só falta você agora atravessar e acessar ele. Repara como que tudo se conecta, tá? Corpo, identidade, posicionamento, método, Europa, euro, resultados reais. Nada aqui é aleatório, tudo aqui é coerente e congruente. Tá, Cintia, mas por que tudo isso importa, né? Isso importa porque enquanto você espera, tem uma outra mulher ocupando um espaço que não é seu. O mercado não espera, o euro não espera, a oportunidade não espera. Gente, quem tem dinheiro para pagar não espera. Quem tem tempo demais não cresce. A decisão que muda a sua vida acontece rápido. Mas será que eu vou conseguir? É claro que você vai conseguir. Você vai conseguir porque o mercado europeu é muito mais fácil e mais valorizado. Você já tem experiência, você já tem um método validado. Mentoras brasileiras são altamente disputadas e desejadas na Europa. A sua identidade emocional vai sustentar o seu crescimento. E você não está começando do zero, você está começando do jeito certo. Agora fecha o olhinho aí, vai. Imagina comigo você daqui a 30 dias. Leads chegando, te chamando, a sua comunicação mais elegante, mais refinada, mais premium, a sua energia mais poderosa, você com um posicionamento alinhado, você começa a sentir o euro chegando, caindo na sua conta bancária internacional. Daqui a 8 semanas você já se tornou uma outra mulher. Você sai da dúvida para a visão, você sai da estagnação para um caminho, você sai da sobrevivência para a expansão. Você sai do Brasil para a Europa, da sua versão antiga para a mulher internacional. E tudo isso com simplicidade e acompanhamento. Agora entenda uma coisa, tá? Você não está dizendo sim para mim. Você está dizendo sim para a mulher que você nasceu para ser. A mulher que lucra em euro, que lidera, que é respeitada, que vive no topo, que comanda a própria realidade. Esse é o seu futuro e ele está te chamando agora. Então é o seguinte, agora é hora de você agir como a mulher internacional que você está se tornando. Vai aparecer aí um botão para você clicar e falar com a minha equipe no WhatsApp. Nós vamos analisar o seu momento emocional, entender a fase que o seu negócio está e aí sim iniciar a sua expansão para euro. Decisão diferencia quem cresce de quem deseja. Bom, eu acho que se você está aqui comigo até o final dessa aula, você já sabe qual caminho escolher.